importante pergunta aqui para a nossa entrevistada, que é a pré-candidata ao governo do estado do Amazonas pelo PDT, a Carol Braz. Bom dia, Carol. Seja bem-vinda ao nosso programa novamente. Bom dia, Alex. Bom dia, Nanda. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando. Carol, o seu partido tem um candidato a presidente da República, um candidato que é muito conhecido no Brasil, inclusive nas últimas eleições, chegou a aparecer no segundo turno das eleições, mas foi ultrapassado ali na reta final pelo candidato do PT, pelo Haddad. E teve mais de 10 milhões de votos. Uma votação muito expressiva, ele aparece sempre nas pesquisas aí com 6%, 7%, até 8%. Então o seu partido é um partido muito influente em nível nacional. Como é que você está se articulando neste momento para levar essa pauta da Zona Franca de Manaus para o Ciro e para o partido em nível nacional? Que boa essa pergunta, Alex, porque neste dia 1º, no domingo, eu e Luiz Castro estivemos em Brasília, num evento nacional do partido, onde todos os pré-candidatos do partido estavam presentes, e ali nós tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente e de mostrar o que está acontecendo com a Zona Franca. Então, ali, na presença de todos, falamos dos ataques que a Zona Franca vem sofrendo, inclusive e principalmente da questão da insegurança jurídica que hoje vivemos. Porque se a qualquer momento um decreto retira os benefícios da Zona Franca, isso vai impedir com que novas empresas queiram vir para o Amazonas. E ali Ciro Gomes realmente manifestou o seu apoio e a sua preocupação com a Zona Franca, porque a Zona Franca não é algo que apenas o governo estadual vai resolver. Isso precisa ser tratado, governo estadual e governo federal. Por isso que a gente vem vendo com muita preocupação a situação atual do nosso estado. Porque a partir do momento que as nossas autoridades entram em contato com o presidente da República e no dia seguinte o presidente da República baixa um novo decreto prejudicando agora o polo de concentrados, isso para a gente é muito preocupante, porque a cada momento vai gerando mais insegurança no meio empresarial. Qual é o empresário que vai querer vir para cá se do dia para a noite os benefícios podem ser tirados? Então, nós temos articulado, sim, junto com Ciro Gomes, uma proposta de interiorização da nossa indústria, que é a industrialização das regiões da Amazônia. E isso está tanto no projeto nacional de desenvolvimento, quanto no nosso projeto estadual de desenvolvimento. Então, nós estamos trazendo propostas de que realmente vamos executar essa industrialização das nossas matrizes econômicas, ou seja, do Guaraná, do Buriti, da Copaíba. Hoje, nós temos indústrias que não estão aqui no Amazonas. Nós temos que trazer essas indústrias para produzirem aqui, gerarem emprego aqui, renda para o nosso povo do Amazonas. E isso não tem acontecido. Então, nós reconhecemos que realmente a Zona Franca de Manaus, ela precisa ter outras economias também no nosso estado. Então, algumas pessoas dizem, mas a Zona Franca até hoje ninguém trouxe outras alternativas. Concordo. Entrou governo, saiu governo e não trouxe outras alternativas. A hora é agora. A hora é de realmente fortalecer a Zona Franca, mas também termos outras alternativas econômicas, como o turismo, a biotecnologia, a indústria de fármacos, a indústria da saúde. E isso o Ciro Gomes fala muito sobre a questão de uma indústria de defesa, uma indústria de saúde que será trazida para cá, para a nossa região, para desenvolver a nossa região. Carol, juridicamente, vocês estão trabalhando algo? Isso eu falo em nível de partido nacional, não só regional, porque como é um tema que envolve o Brasil, a Zona Franca de Manaus, porque nós estamos aqui com a maior floresta ainda intacta do mundo. Então o tema é nacional. Vocês estão pensando em alguma medida jurídica? Juridicamente, o partido já ingressou com várias ações. Com relação à Zona Franca de Manaus, nós realmente estamos aguardando as medidas que foram prometidas pelo governo estadual.
Foi prometida uma ação no STF e que demorou muito. Depois que ingressou com a ação no STF, veio novo decreto agora atingindo outro polo, que é o polo de concentrados. Eu acho que esse atinge realmente de morte a Zona Franca de Manaus, que atinge o polo de concentrados, que 15 mil empregos direto e indiretamente, e que movimenta aí um PIB de mais de 9 bilhões de reais por ano. E, Alex, eu acho legal a gente falar para o nosso ouvinte que às vezes a gente fala polo de concentrados, talvez as pessoas digam o que é esse polo de concentrados, né? Nada mais é do que a Coca-Cola, que é aí uma empresa mundial que tem esses benefícios. Nós vamos atingir não só o polo de Manaus, que são os empregos aqui de Manaus, mas nós temos em Maués, produtores de Guaraná, temos em Presidente Figueiredo, a Jaiolo com a cana-de-açúcar. Então, não são apenas os empregos daqui, são os empregos gerados também no interior do estado. Então, realmente, esse ataque é muito grave. E o que mais surpreende é que esse polo não existe em outros estados. Então, por que prejudicar a Zona Franca se você não está beneficiando nenhum outro estado nesse momento? Então, realmente é uma medida que precisa ser revista, precisa ser analisada. Aquele decreto que concedeu aí uma isenção de 25% do IPI para produtos que são produzidos aqui, a gente esperava que esse decreto excluísse, tudo bem, a gente melhora a situação do resto do Brasil, mas a gente não prejudica essa indústria que está no Amazonas. Esse era o pedido. Mas, infelizmente, em vez de resolver, foi feito um aumento agora 35%. de 35%. Então, nós estamos percebendo uma má vontade com a nossa Zona Franca. Carol Braz, você é pré-candidata ao governo do estado do Amazonas. Eu queria que você fizesse uma análise de conjuntura em relação às novas matrizes econômicas. Como é que você enxerga isso, por exemplo? Nós estamos sentados aqui na Amazônia em cima talvez do maior polo mineral que exista no mundo. Ouro. Só que são debates que têm muitas vaidades. Vaidade da esquerda, vaidade da direita. Se coloca muito sentimento nesse debate e não se aprofunda esse debate. Os anos vão se passando, nós não exploramos, mas essas potencialidades, elas são exploradas por garimpeiros, por pessoas que vêm de fora. Por exemplo, a gente vai ver que o Paraguai é o maior exportador de ouro daqui, da América Latina. O Paraguai não tem ouro. E vem da onde? Vai para onde o ouro do Paraguai? Da onde vem? Obviamente que é da Amazônia. Ou seja, nós não estamos ganhando dinheiro com ouro, nem com minério, mas alguém está ganhando dinheiro. Como é que você vê isso? Onde não há a regulamentação do Estado, abre espaço para as ilegalidades. Então, é preciso o Estado tomar o controle e assumir realmente a liderança desse processo produtivo. É difícil o processo, ele é longo, porque você precisa de audiências públicas, precisa trazer a população, mas precisa ter vontade. Se você não iniciar esse processo de consulta pública a todas aquelas populações locais, trazer o Ministério Público, trazer todos os órgãos envolvidos, isso nunca vai começar. Então, é preciso realmente romper essa inércia do Estado que realmente se acomodou com a Zona Franca de Manaus e não começou a produzir o que está dentro das nossas terras. Então, esses ataques à Zona Franca têm mostrado cada vez mais que é imperioso e que é urgente nós diversificarmos a nossa matriz e começar com as consultas locais, porque a população local precisa ser ouvida. A gente tem que trazer os órgãos de controle, os órgãos ambientais e mostrar que isso é importante para o Estado, que não pode demorar, que é urgente. Então, quando você tem uma liderança, um governo do Estado mostrando que aquilo é importante, aquilo anda. Mas quando não é tido como algo importante, vai ficando de lado como sempre ficou e a gente, mais uma vez, esperando as coisas acontecerem e as coisas não acontecem. A gente pode ver que hoje, por exemplo, a Natura está no Pará.
não está aqui no Amazonas. Por que nós não temos? Nós temos produtos, nós temos perfumes sendo levados, nossas matrizes sendo levadas para a França, e depois você vai comprar um perfume caríssimo, que a essência é uma essência extraída daqui do Amazonas. Então, por que essas fábricas não estão aqui, produzindo aqui, gerando emprego aqui, trazendo renda para o nosso povo do Amazonas? Então, isso tudo precisa ser tido como prioridade, ser tratado como nós vamos gerar emprego no Amazonas, não vamos mais ser exportadores de matéria-prima, vamos industrializar, vamos beneficiar os nossos produtos e vamos vender a um preço competitivo para que a gente realmente possa desenvolver os municípios do nosso estado. Carol, a pergunta é muito direta agora e é o seguinte, há mais de 40 anos, várias gestões já passaram no governo do estado do Amazonas e todas elas criaram programas que na gestão seguinte terminaram. Nenhuma gestão até agora criou de fato uma matriz econômica que deu continuidade e a Zona Franca continua sendo aí um único motor piloto da economia do estado do Amazonas. Eu digo que a Zona Franca acabou criando gigolôs eleitorais, que dizem que defendem a Zona Franca, mas defendem por interesses. É interessante que toda época de eleição, a Zona Franca sofre algum ataque. E esses defensores da Zona Franca viram tigres. Mas, quando tiveram oportunidade de ser tigres e criarem alternativas econômicas, não fizeram, viraram um gatinho angorá. O que a senhora vê nesse sentido? A senhora acha que houve competência? A gente percebe que passaram vários governos, nós tivemos várias propostas e que sempre no período eleitoral a promessa é de que vai desenvolver o interior do estado. O povo do Amazonas está cansado de promessas, porque nós vivemos essas promessas e estamos vivendo a realidade de um povo que está sofrido, a realidade de um Amazonas que tem uma renda per capita de R$20 mil. É como se cada amazonense ganhasse R$20 mil. Olha como a nossa distribuição de renda é totalmente desigual. E nós temos mais de 500 amazonenses vivendo por mês com menos de R$155. Então, a gente percebe o quê? Que esse interesse de manter essa política exploratória em que somente uma pequena classe da sociedade é beneficiada com emprego, com renda, e a maior parte da população continua excluída. O que nós vamos fazer? Mostrar que com vontade de fazer, com capacidade, com competência, com preparo, o povo do Amazonas vai mudar a sua história. Porque essas pessoas, elas não estão excluídas, elas estão esquecidas. Esquecidas por todos os políticos que já passaram e que todos vieram prometendo que cuidariam desse povo e não fizeram. Isso que nos motiva, Alex, a entrar na política para mostrar que na política precisa ter quem se preocupe efetivamente de verdade com a população. Entraram, saíram, prometeram e não fizeram. Agora nós estamos vindo para realmente mostrar que a política é o local de quem faz. A política é para quem realmente quer e se preocupa com os excluídos que estão, na verdade, esquecidos. Então, nós vamos sim tirar do papel esses projetos que vão industrializar o nosso interior, industrializar os nossos produtos e trazer a felicidade para o nosso povo amazonense ter orgulho de dizer, sou amazonense, porque é muito bonito o discurso de que a floresta vale mais em pé do que deitada. Todo mundo sabe disso, mas o que o povo do Amazonas está ganhando com isso? Um povo pobre, num estado rico, que não está realmente tendo dignidade porque os governos prometeram e não cumpriram. Nós estamos entrevistando a pré-candidata ao governo do estado do Amazonas, a Carol Braz, do PDT. O William vai começar as perguntas neste bloco. Bom dia, pré-candidata, né, Carol? Eu queria mudar um pouco o assunto de Zona Franca e queria falar um pouquinho de política. Na última pesquisa que eu e o Alex discutimos aqui, você tinha 3% das intenções de votos. E você vem figurando com 2, 3, 4% das intenções nas pesquisas que vem saindo. Nos bastidores se comenta que você teria uma cadeira fácil na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E mesmo assim você prefere disputar o governo do Estado.
por que o governo do estado? Porque eu nunca fui de soluções fáceis. Eu acredito que realmente para defender aquilo que eu acredito, que é mudar a história e melhorar a vida das pessoas, eu só posso fazer isso como governadora. Então, eu não quero, não é uma luta de poder pelo poder, não é dizer, você seria todos me dizem, você seria uma deputada eleita. Eu digo, como deputada, eu não poderia executar o plano de governo que nós estamos preparando para a nossa população. Então, o que eu quero realmente é mudar a vida das pessoas. E para isso, nós precisamos estar no governo do estado para trabalhar junto com o povo essa mudança. Então, você seria uma deputada eleita, mas não é o que eu quero, não é só garantir o que é fácil, não é o que é para mim. O que eu quero é garantir que o nosso sonho de um estado melhor, a esperança de que o povo do interior não continue esquecido, de que as mães de crianças com deficiência vão ter um mediador dentro da escola, vão conseguir fazer um exame no seu filho, que essas famílias não vão mais ter tanta fila na saúde, que a gente vai ter uma educação de qualidade, que o nosso povo vai ter emprego, de que nós podemos, como governadora, usar a mão de obra do nosso povo dentro de uma construção de uma escola, o pedreiro, o pintor, o encanador da comunidade, construir casas populares sustentáveis, reduzir esse déficit habitacional, que é uma tristeza no nosso estado. Quantas pessoas hoje estão vivendo em palafitas que cheiram cocô? A verdade é essa, o povo está vivendo, cheirando e bebendo água de cocô, gente. Então, infelizmente, a gente não vê sensibilidade dos nossos governos de cuidarem das pessoas e de melhorarem a vida das pessoas. Então, eu não tenho ambição. Eu deixei de ser juíza para ser defensora. Quando muitas pessoas diziam, você vai largar a caneta porque é como se o juiz fosse superior ao defensor público. E não é. E não é uma luta por poder, não é uma luta por ambição. É uma luta pelo melhor para as pessoas. É uma missão que eu entendo realmente ser algo que vem de Deus, que me dá essa coragem, essa ousadia e essa força para continuar lutando, mesmo quando dizem, você seria uma deputada eleita. Não é isso que nós queremos realmente mudar a vida das pessoas. Carol, olha, a gente está recebendo muitas mensagens aqui através do nosso número do 993-34-1870 e uma das mensagens, inclusive, estava aqui já anotada aqui como pergunta minha, que é a BR-319. O PT ficou no poder durante 13 anos. Prometeu asfaltar a BR-319, inclusive teve um ministro que foi eleito senador pelo Amazonas e ficou ministro 8 anos. Não asfaltou a BR-319. Então, PT 13 anos, o ministro do Amazonas com 8 anos e a BR-319 não foi asfaltada. O Bolsonaro se elegeu e disse, eu vou asfaltar a BR-319. O Mourão veio aqui e disse o seguinte, se a BR-319 não for asfaltada, eu vou comer a minha boina. Ou seja, a BR-319 não vai ser asfaltada até o final do governo Bolsonaro. Não sei como o vice-presidente Mourão vai comer a boina, ou se não vai comer. Mas o que se tem de consenso é que a BR-319 é de uma importância vital para a economia amazonense. Nós estamos isolados do mundo, do Brasil, porque nós não temos uma BR. E a gente percebe que o problema da BR não é um problema só político, é um problema também ambiental e jurídico. Por exemplo, o Ministério Público Federal, e aqui eu não vou criticar o Ministério Público Federal, mas eles desconhecem a nossa realidade, talvez não entendam a importância da BR-319, mas, Carol, se fala muito em BR-319, os ambientalistas dizem que não é viável, mas se não é viável a BR, vamos fazer, então, colocar trem. Se não é viável o trem, vamos fazer alguma alternativa. Mas não se apresenta alternativa, a BR está com lama, só lama, e a BR não sai do papel. Esse processo ele está sem comando.
O que precisa é ter autoridades que digam que a BR é prioridade e trazer todos esses participantes. É a mesma situação da nossa industrialização no interior. Por quê? Porque precisa ouvir a comunidade, trazer Ministério Público e todos os órgãos de controle. Eu, como defensora pública, sou acostumada com audiências públicas e sei que é preciso agilizar esse processo e é preciso conscientizar Ministério Público, órgãos de fiscalização, autoridades ambientais, trazer todos para esse processo. Porque se você esquece de colocar um desses integrantes, lá na frente o processo para. Então é isso que nós estamos vivenciando. Você chama um parceiro, que eu digo que é um desses integrantes de todo o conjunto que precisa ser ouvido. Aí lá na frente você não ouviu o órgão ambiental. Aí tem que voltar o processo todo. Então tem que desde o início trazer todos para essa mesa de negociação, que é uma conversa, e mostrar: o Amazonas é o único estado que não tem ligação com o resto do país. Então, nós realmente estamos vivendo dependentes de passagem aérea, que é outro assunto que nós vamos tratar junto com o governo federal, o subsídio para as passagens, porque como que nós vamos desenvolver dentro do nosso plano de governo toda a questão do polo turístico do Amazonas. Sim. Se hoje a gente não consegue atrair turistas em virtude do preço das passagens. E não é só do preço, né, Carol? A gente perdeu voos para cá, para o estado do Amazonas. Diminuíram os voos para cá e diminuíram os daqui para outros lugares do mundo e do Brasil. De fato, nós estamos perdendo isso há alguns anos já. Então, é preciso ter uma política de Estado, realmente, para impedir que uma passagem de Manaus a Tabatinga custe mais do que uma passagem que é feita entre outros interestaduais. E aqui a gente, dentro do nosso próprio Estado, não tem condições de pagar R$ 1.200 numa passagem de Manaus a Tabatinga. Então, a gente realmente precisa trazer todos esses atores para realmente fazer a BR-319 sair do papel. E, infelizmente, eu realmente acreditei que esse seria um momento em que todos estariam motivados, mas, de repente, a gente percebeu que isso parou. Carol, a gente recebe outras mensagens aqui dos telespectadores e eu vou dar aqui espaço para eles também. E eu vou, antes de dar espaço, eu vou fazer aqui uma análise de conjuntura. Você era candidata à Prefeitura de Manaus, apoiada pelo governador Wilson Lima, do grupo do governador Wilson Lima. Quando que teve esse racha? Em que momento teve esse racha? Eu estava no partido do governador, no PSC, e quando do lançamento da candidatura, a gente percebeu que naquele momento o governo estava com uma rejeição muito alta, que não era uma rejeição baseada na pauta que eu estava trabalhando, da Secretaria de Justiça. Então, para mim, naquele momento, vincular a minha imagem ao governo que estava extremamente rejeitado não seria positivo. Então, ali, voltaríamos a continuar, voltaríamos a trabalhar na Secretaria de Justiça para melhorar, para trabalhar, para continuar fazendo um trabalho pela população. E, infelizmente, naquele momento, a gente percebeu que as secretarias que estavam todas divididas com deputados. Então, não tinha espaço para quem trabalha realmente poder fazer o seu trabalho. Então, naquele momento, eu disse, se nesse governo não tem mais espaço para quem trabalha, eu vou voltar para a Defensoria Pública, porque eu sou defensora pública e onde eu estiver, eu vou trabalhar. E nesse momento voltei para a Defensoria Pública, continuei um projeto que eu tinha iniciado em 2018, ganhei prêmio nacional e mostrei que onde eu estou, eu faço a minha parte. Se é como secretária, eu trabalho. Se é como defensora pública, eu vou lá, ganho prêmio nacional. Como juíza, fui lá, fiz minha parte, instalei um juizado que não existia da violência doméstica, que foi inclusive em Roraima. E as pessoas às vezes perguntam, será que a Carol é de Roraima? Não, eu sou do Amazonas, mas passei no concurso para juíza lá e decidi deixar de ser juíza porque não tenho vaidade, para mim não é o cargo, mas sim a pessoa. Quem faz o trabalho é a pessoa. Então achavam que a Secretaria de Justiça era uma secretaria que dava visibilidade. Não é a secretaria que dá visibilidade, as pessoas que trabalham ganham visibilidade. Agora, se entrar na secretaria alguém que não vai trabalhar, não vai ter visibilidade.
Então, onde eu vou, eu ganho visibilidade. Por quê? Porque eu trabalho, independente de onde eu estiver. Olha, o telespectador mandou uma mensagem e eu vou fazer essa mensagem em duas partes. Porque é o seguinte, o governo do estado do Amazonas hoje tem dois gargalos. Um é saúde e outro é segurança pública. Então, o telespectador manda aqui perguntando sobre a questão da saúde pública, filas, máquinas de raio-x quebrados, sem previsão de retorno e até salários atrasados de profissionais da saúde. A senhora governadora, como que a senhora ia fazer diferente na saúde pública do estado do Amazonas? O primeiro passo, Alex, é começar com os mutirões das cirurgias, os mutirões de atendimento. Nós temos uma fila para laudos de neuropediatra, que é uma fila que não acaba e que nem anda. Então, quantas mães hoje têm uma criança com deficiência, uma criança autista, uma criança que precisa de um laudo de um neuro, apenas para que ela possa iniciar um tratamento, para que ela possa receber um benefício previdenciário e sequer ela tem direito a receber este laudo. Então, vamos começar com mutirões na saúde, uma administração técnica que realmente vai colocar a saúde para funcionar. Nós temos hoje cada hospital trabalhando de forma independente, porque são fundações e não se comunicam. Então, se você faz um atendimento em um hospital, o outro hospital não tem acesso ao teu laudo. Nós temos o quê, gente? Nós estamos numa era da informática, numa era da tecnologia. A tecnologia tem que ser usada a nosso favor. Então, a partir do momento que você colocar uma gestão eficiente e o principal, colocar assistentes sociais que também possam garantir a humanização desse atendimento. Há um mês, eu tinha um amigo que estava internado na UTI do 28 de agosto e a família só tinha direito de receber o boletim dia sim, dia não. Então, você imagina que é você ter um parente internado numa UTI de um hospital e você só ter direito de saber como está o teu parente. Um dia você recebe o boletim, aí no outro dia você passa o dia inteiro sem saber como o teu parente está, se ele melhorou, se ele piorou, se ele está vivo, e só no outro dia você vai receber esse laudo novamente. Então, a gente percebe realmente esse gargalo que vem de gestões e gestões e gestões, são várias gestões que saquearam a nossa saúde. Essa, infelizmente, é a verdade. E eu digo, como que um gestor público não tem nem medo de Deus, que é capaz de roubar dinheiro da saúde, que está tirando da vida das pessoas, e isso acabou estourando agora na pandemia. Então, nós vamos garantir a eficiência desse trabalho, colocando, primeiramente, gestores técnicos que realmente possam impedir que aconteça o que está acontecendo hoje. Você interna para operar, não tem a agulha da cirurgia. No Francisca Mendes, você tem ali cirurgias que o paciente entra em dieta zero, fica sem comer nada, vai para a sala de cirurgia, depois ele é anestesiado e depois quando volta pensando que já está operado, não foi operado porque faltou equipamento, faltou material. Isso é incompetência de gestão. Então, além dos problemas que a gente tem de falta de material, falta de exames, o CISREG é uma caixa preta. Ninguém sabe a ordem dessa fila, ninguém sabe quem está na fila, ninguém sabe qual é a previsão de que você vai ter o teu atendimento. Isso é falta de transparência. Então, eu digo, Alex, quem não gosta de transparência é quem tem algo a esconder. Se você tem uma gestão que quer resolver os problemas, você vai ser transparente, você vai mostrar para a população, essa aqui é a fila, nós estamos trabalhando e o governo tem que trabalhar para acabar com a fila. A fila não tem que ser algo normal na nossa vida. A gente tem que mostrar o quê? Vamos fazer um mutirão, essa fila está assim, então vai ter um mutirão de atendimento. Não vamos mais permitir que o nosso Amazonas seja o estado onde mais morrem mulheres por câncer no colo do útero. Porque os mamógrafos estão servindo de peso de porta nos municípios do interior. A falta de gestão, olha o exemplo, há aproximadamente 10 anos foram enviados mamógrafos para todos os municípios do interior. Quando o mamógrafo chegou, o diretor disse, o que é isso?
o que eu lembro faço disso. com isso? Ficou encaixotado. Ficou encaixotado. 5 anos depois que os mamógrafos chegaram, mandaram os técnicos para operar o mamógrafo. Aí o aparelho já estava deteriorado, já estava quebrado, já estava inutilizado. Então isso é muita falta de gestão, é falta de sentar e de ter planejamento. O nosso primeiro passo é o planejamento do que vai ser feito com um plano que tem prazos e metas a serem cumpridos. Hoje nós não temos a divulgação de qual é o plano do governo, qual é a meta que o governo tem, quantos atendimentos você quer fazer, qual fila você vai zerar. Então é isso que a gente vai mostrar para a população. Hoje nós sabemos que os bairros de Manaus estão sitiados, dominados pelo crime organizado. Para você adentrar no bairro, você tem que pedir autorização do chefe daquela organização criminosa que está dirigindo o bairro, que está administrando o bairro, que manda no bairro. E eu te trago um dado aqui que foi conhecido em todo o Brasil. Uma estudante de odontologia, último período, foi comprar um jaleco numa dessas áreas vermelhas. Os traficantes pararam para ela se identificar, ela ficou com medo, acelerou o carro, pegou um tiro na cabeça e morreu. E isso vem acontecendo centenas de vezes. Nós recebemos aqui todos os dias denúncias disso. Inclusive, que lá na feira do Mutirão estão cobrando pedágios dos feirantes. Os traficantes estão cobrando pedágio dos feirantes. Inclusive, eu já fiz essa denúncia aqui diversas vezes. Como que a senhora vai agir contra isso que a gente via só na televisão? É um absurdo, Alex. A gente tem que usar a inteligência e a tecnologia a nosso favor. A gente precisa estar à frente do pensamento dos bandidos. Então, enquanto a polícia não tiver um serviço de inteligência que funcione, e nós precisamos ter uma cúpula da polícia que dê o exemplo e que coloque incentivos na nossa categoria policial para que eles realmente estejam nas ruas. Mas a partir do momento em que os policiais percebem que a própria cúpula está envolvida com o crime, esse policial ele não vai se colocar em risco sabendo que a cúpula não vai protegê-lo. Infelizmente, o que aconteceu com a segurança no nosso estado? Tivemos um secretário de inteligência preso. Imagina como os policiais se sentem sabendo que se dentro da própria cúpula da inteligência da polícia, que precisava estar obtendo informações para proteger a população, e essas informações estavam sendo utilizadas para o crime. Então, isso já gera dentro da classe policial insegurança e total desmotivação para trabalhar. Então, é preciso começar mudando a própria cúpula da segurança, incentivar esses policiais, melhorar o nosso efetivo. Se você viajar para o interior, não tem policiais, não tem efetivo nas delegacias. Estivemos agora, eu e Luiz Castro, em Altazes, a comunidade ali, Novo Céu, você tem 2 policiais militares para fazer todo o patrulhamento de uma comunidade inteira. 2 policiais militares. Então, brincar de fazer polícia não vai resolver o nosso problema. Você tem que ter efetivo, você tem que ter estrutura e tem que começar a tratar essa situação da segurança pública com pessoas que realmente vão trabalhar para a população, com autoridades e com policiais que estarão ali trabalhando contra o crime, não utilizando a estrutura da polícia para cometer ilegalidades. Então, hoje, o bom policial está com medo, porque se você estava ali vivendo dentro de uma instituição onde a cúpula estava envolvida com crime, e isso não sou eu que falo, isso nós vimos a prisão do secretário de inteligência. Então, imagine como o policial está trabalhando, sabendo que se ele fizer aquilo que é certo, ele corre o risco de ainda ser punido. Então, a cúpula precisa dar exemplo.
E esse exemplo precisa começar ali, pelos secretários, mostrando e incentivando as tropas da Polícia Militar, trazendo a Polícia Civil para realmente ter estrutura, ter um departamento de polícia técnico-científica que funcione. Hoje as nossas perícias estão atrasadas. Como nós vamos combater a criminalidade se nós não temos peritos suficientes, equipamentos para essas perícias? Então é preciso realmente aparelhar, melhorar a estrutura humana com mais policiais e principalmente ter a liderança e a chefia da polícia trabalhando para a população, não trabalhando, infelizmente, ao lado da criminalidade. Muito obrigado pela sua entrevista, Carol. Boa sorte na sua caminhada. A caminhada é difícil, mas você é corajosa. Ser candidato ao governo do estado do Amazonas, num partido que não tem representatividade nem na Câmara e nem na Assembleia Legislativa, é muito difícil. A gente sabe da dificuldade que vai ser. Você vai visitar todos os municípios? Nós vamos visitar os municípios. Essa foi, inclusive, uma promessa do nosso partido, de que nós realmente teremos essa estrutura durante o período eleitoral para visitar todos os municípios. Eu e o Luiz Castro já conhecemos muito da realidade do interior, mas nós queremos, como sempre estivemos presentes, queremos estar presentes também nesse período de pré-campanha, no período eleitoral, para que a população possa nos trazer muito da sua realidade e também para que essa população possa conhecer dos nossos planos e daquilo que nós vamos fazer por essa população. Então, estamos aí já visitando alguns municípios, inclusive, final de semana passado estivemos em Altazes, numa aldeia indígena, mostrando a importância que nós damos também aos povos tradicionais, aos povos indígenas, e mostrar que essa será uma administração para todos e que os excluídos, que estão esquecidos por nós, serão sempre lembrados. Muito obrigado pela entrevista, fique com Deus e até a próxima oportunidade, com certeza vai voltar aqui.